Vamos lá, pessoal, ó. Última aula de atos administrativos, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente inaugura aí um novo bloco de conteúdo, tá? Que a gente vai falar de poderes e deveres administrativos a partir da nossa 23ª aula. Nós estamos aqui na nossa aula de número 22 e hoje a gente vai falar de revogação e anulação, um dos assuntos aí que mais cai em prova aí, dos mais variados concursos, tá? Então, tem uma fortíssima incidência em prova. Se o assunto da aula anterior, espécies, não tem tanta incidência, esse aqui tem uma incidência demais, principalmente por causa da diferenciação do que é revogação e anulação, de quem pode revogar e quem pode anular e o que quer dizer cada instituto desse aqui, tá? Por isso é muito importante. Então, antes de eu começar a falar de revogação e anulação, eu vou dar uma pincelada rápida para vocês de, ó, mérito administrativo. Então, o que é o nosso tal de mérito administrativo, pessoal? Então, vamos definir o mérito administrativo da seguinte maneira, de uma maneira bem rasa, bem simples. Ó. É o poder conferido pela lei. Então, mérito administrativo é o poder conferido pela lei para que o administrador decida com base na conveniência e oportunidade. Então, poder conferido pela lei para que o administrador decida com base na conveniência e oportunidade, para que ele possa fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Então, com base nesse conceito de mérito administrativo, a gente já pode de cara, pessoal, dizer que por se tratar de conveniência e oportunidade, por possibilidade da escolha do administrador poder escolher uma coisa ou outra, o mérito administrativo ele está diretamente, intimamente ligado com o quê? Com os nossos atos discricionários. Já que ele é calcado em quê? Em conveniência e oportunidade. E não nos atos vinculados, porque no ato vinculado você está preso à lei só te dá uma direção, então ela não te dá uma possibilidade de escolha. Então, com isso, a gente já pode falar aqui o quê? Diretamente que o mérito administrativo está entrelaçado com os atos discricionários, que são os atos onde há o quê? Um juízo de conveniência e oportunidade, uma possibilidade de escolha por parte do administrador. Vamos fazer um link aqui na aula de requisitos de validade do ato. Então, só para complementar aqui nossos ensinamentos, se você não assistiu essa aula, vai lá e assiste, tá? Requisitos de validade. É muito importante essa aula, tá? Ela é basilar aí quando a gente fala de ato administrativo. Então, indo lá nos requisitos de validade, quais são os nossos requisitos de validade? A gente já viu, né? O tal do COFINFOMOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Destes, quais são vinculados? Então, a gente tem que estar na mente, ó, esses aí só são vinculados, não vão ser discricionários. Competência, finalidade, forma. Competência, finalidade e forma vai estar vinculado, vai estar atrelado à lei. Então, a gente já foge aqui, ó, do nosso mérito administrativo. Tá? E aí sobraria quem? O nosso humor, né? Que a gente já fez até um trocadilho ali para não esquecer, que é o quê? Motivo e objeto. Motivo e objeto. Que o motivo e o objeto podem estar vinculados, podem estar presos na lei, ou podem ser discricionários, ter uma margem de escolha por parte do administrador. Tá? Um juízo de conveniência e oportunidade, que é o que diz a nossa doutrina. Então, a gente está falando aqui de mérito administrativo, a gente está falando basicamente dos elementos o quê? Motivo e objeto, quando discricionários. Tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Então, estamos falando de mérito, estamos falando de conveniência e oportunidade, estamos falando de atos o quê? Discricionários. Mais uma observação importante que você tem que levar para você, para efeito de prova, que você tem que levar consigo para a prova. O poder judiciário, vamos colocar ele aqui de tão importante que ele é, ó. Não faz controle de mérito. Apenas de
legalidade e legitimidade. Tá? O Poder Judiciário não faz controle. Então, o Poder Judiciário, quando eu falo que ele não faz controle de mérito, ele não vai ficar verificando conveniência e oportunidade. Ah, por que para o administrador foi conveniente, foi oportuno agir assim e não assim? Ele não vai ficar, ele não vai se envolver quanto a isso, quanto a esse controle de mérito. Por que ele escolheu uma coisa e não escolheu outra? Ele vai verificar apenas o Poder Judiciário, ele vai verificar apenas os aspectos da legalidade, se o ato é legal ou ilegal, se é legítimo ou ilegítimo, ilegitimidade. Então, o Poder Judiciário, quando fala de mérito administrativo, ele está atrelado, ele está preso a aspectos da legalidade e legitimidade, e não na parte de conveniência e oportunidade. Na parte de conveniência e oportunidade, ele se afasta, ele não se envolve, né? Ele não há essa intromissão dele no âmbito administrativo. Tá? Então, esse é o apontamento inicial quando a gente fala de mérito administrativo. Então, a gente foi lá nos requisitos de validade, vemos quem é vinculado, vemos quem pode ser discricionário, vimos que mérito é conveniência, oportunidade, a lei dá uma margem para que o administrador haja de uma maneira ou haja de outra, e o Poder Judiciário ele só vai olhar os aspectos legais e legítimos. A legalidade e a legitimidade jamais vai se envolver no mérito administrativo. Tá? Essas são regrinhas básicas para a prova, aí a gente entra mesmo propriamente no assunto revogação e anulação. Se quiser copiar, ó, pausa aí, ó, vou até dar um oizinho para você pausar. Pausa, copia e anota. Essa ideia de mérito ela é muito importante. Tá? Antes da gente começar a falar de revogação e anulação, vou apagar aqui a lousa para nos facilitar, porque vou precisar de espaço. Vou começar aqui com revogação, então já vou apontar aqui revogação no quadro, tá, pessoal? Vamos começar a falar de revogação. Revogação vai ser o nosso primeiro tópico, tá legal? Então, vamos lá. Revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato válido, mas que, segundo o critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. Tem fundamento no poder discricionário somente a este se aplicando. Seus efeitos serão sempre prospectivos, para frente, ex nunc, porque o ato revogado era válido, não tinha vício nenhum. Além disso, devem ser respeitados os direitos adquiridos. Então, vamos fazer aqui, pessoal, diversos apontamentos sobre revogação. Então, aqui tem muitas informações importantes para fins de prova. Tá? Eu diria que aqui está o conhecimento básico e específico aí para um caminhão de concursos, tá? Para uma variedade enorme de cargos. Então, vamos dar uma olhada? Olha só, retirada do mundo jurídico de um ato válido. Então, primeira coisa, a revogação, ó, ela está revogando um ato válido. O ato é válido, ele não possui nenhum vício. Tá? Eu estou revogando um ato válido, um ato legal, um ato que não tem nenhum problema, tá? Nenhum defeito. Tá? Segundo o critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. Eu revogo pelo ato ter se tornado inoportuno e não ilegal, porque a gente já viu que ele é válido, o ato se tornou inoportuno ou inconveniente. Vamos dar uma melhorada aqui, ó, ou inconveniente. Vou dividir o quadro aqui. Vamos deixar a parte da anulação lá para o outro lado. Vamos ver se vai dar certo. Inoportuno ou inconveniente. Tem fundamento no poder discricionário somente a este se aplicando. Então, se aplica, olha lá, ó, no poder discricionário. Vou botar só poder discricionário aqui. Tá? Então, ele está atrelado aí ao poder discricionário
da administração. E aí ele continua, seus efeitos são prospectivos, são efeitos que seguem para frente, são os chamados efeitos ex nunc. Porque o ato revogado era válido, não tinha vício nenhum, além disso devem ser respeitados os direitos adquiridos. Pessoal, só para que a gente entenda aqui o tal do efeito ex nunc, aqui a gente não tem como fugir, tá, pessoal? O direito, ele é muito amarrado ali ao latim e alguns conceitos aparecem exatamente assim em prova, ex nunc, e daqui a pouco a gente vai ver o ex tunc, tá? Então, não tem muito para onde fugir. O ex nunc é esse efeito prospectivo que é para frente. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Então, imagina só, um ato editado em 2015, olha só, o ato foi editado em 2015 e ele teve vigência até 2018. Aí, em 2018, esse ato ele é o quê? Revogado. A gente já viu aqui que eu revogo um ato válido que se tornou inoportuno ou inconveniente. Então, quando eu revogo esse ato aqui em 2018, os efeitos de 2015 a 2018, como eu estou falando de um ato válido, esses efeitos são preservados. Então, esses efeitos produzidos por esse ato são válidos, são preservados. Esse ato não teve nenhum vício, ele apenas agora já não é mais inoportuno ou ele apenas não é mais oportuno ou conveniente. Então, por isso, eu tenho que preservar ele nesse momento. A partir da revogação, daqui para frente, esse ato não vale mais. Tá? Esses são os efeitos prospectivos. De 2018 para frente, esse ato foi revogado, ele não alcança mais ninguém. Tá? Então, os efeitos são ex nunc. Então, segue para frente, o ato não alcança mais ninguém, preserva-se aquilo que aconteceu entre 2015 e 2018, porque a gente está falando de um ato válido que naquela época era oportuno, era conveniente. Tá? Então, esses são os efeitos prospectivos para frente. Então, aqui ele vai ser ex nunc. Ele não vai retroagir. Não vai retroagir para desfazer o que já era válido, o que já se aplicou ali a vários administrados. Ele avança para frente, então novos administrados aqui que seriam alcançados por esse ato não vão ter direito a ele. Tá legal? Então esse é o nosso efeito ex nunc, tá? Dica de prova, pessoal. Então já vem aí, ó, essa dica aqui, essa despenca em prova. O Poder Judiciário, no exercício de sua função típica jurisdicional, nunca revogará um ato administrativo, podendo tão somente anulá-lo, quando eivado de vícios que os tornem ilegais. Pessoal, ó, o Poder Judiciário, ele não revoga ato administrativo. Quem revoga ato administrativo? A administração pública. Poder Judiciário, vamos arrumar um espaço aqui para ele, ó. Poder Judiciário não revoga ato administrativo. Poder Judiciário não revoga ato administrativo. Pelo amor de Deus, quem revoga ato administrativo? A administração pública. Quem revoga ato administrativo é a administração pública. O Poder Judiciário, ele não revoga ato administrativo, tá? Ele não vai revogar, tá? Caixa alta aí no caderno, IPC importante pra caramba, mega ultra turbo power, tá legal? Não revoga. O Poder Judiciário não revoga ato administrativo, tá? Vamos dar mais uma olhadinha, mais um tópicozinho também de prova aí que está sempre aparecendo. Olha só, a doutrina aponta que nem todo ato é passível de revogação, existindo algumas limitações. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, não são passíveis de revogação. Então, não podem ser revogados. Então, apontem aí sequencialmente no caderninho de vocês. Coloquem assim, ó, não podem ser revogados. Aí puxa assim umas setinhas, já vou falar para vocês, são 6. Puxa 6 setas. Tá? Para você organizar ali, o que não pode ser revogado. Segundo a doutrina de Maria Silva Zanella de Pietro, isso também cai bastante em prova, pessoal. Primeiro deles, letra A, atos vinculados, precisamente porque não se fala em conveniência e oportunidade no momento da edição do ato.
e, por conseguinte, também não se falará na hora de sua revogação. B. Atos que exauriram os seus efeitos. Como a revogação não retroage, mas apenas impede que o ato continue a produzir efeitos, se o ato já se exauriu, não há mais que se falar em revogação. Então, esses são os dois primeiros, pessoal. Os atos vinculados, porque a gente já viu aqui que o mérito administrativo está ligado a ato discricionário, né? Então não tem margem de escolha, não vamos falar de revogação. Se tornou inoportuno ou inconveniente. Não havia margem de escolha para a edição do ato, porque o ato era vinculado. Então, os atos vinculados, eles o quê? Não são passíveis de revogação. Atos que exauriram seus efeitos, a mesma coisa. Imagina aí, eu sou servidor lá do TRF, aí eu vou e tiro férias. Quando eu voltei das férias, o ato das férias já exauriu seus efeitos. Então, não tem mais nada o que fazer. Não tem como revogar as férias e eu devolver os dias que eu fiquei em casa. Tá? Então, só para exemplo. Então, os efeitos das minhas férias já estão exauridos, não há como revogar esse ato. Então, esses são os dois primeiros. Eu vou dar uma lida nos 4 próximos e comento logo após. Tá? Então, vamos lá. C. Quando já se exauriu a competência relativamente ao objeto do ato. Suponha que o administrado tenha recorrido de um ato administrativo e que o recurso já esteja sob apreciação da autoridade superior. A autoridade que praticou o ato deixou de ser competente para revogá-lo. D. Os meros atos administrativos, como as certidões, os atestados, votos, porque os efeitos deles decorrentes são estabelecidos em lei. E. Atos que entregam um procedimento. A cada novo ato ocorre a preclusão com relação ao ato anterior. Ou seja, ultrapassada uma fase do procedimento, não se pode mais revogar a anterior. F. Atos que geram direito adquirido, conforme consta expressamente na súmula 473 do STF. Então, esses aqui são os outros 4 que não podem ser revogados, pessoal. Então, acho que está bem explicado aqui, né? Está bem esmiuçado, mas vamos dar uma pincelada rápida. Ó. Quando já exauriu a competência relativamente ao objeto. Então, o agente competente, ele já praticou o ato, você já recorreu, já houve impugnação, esse ato seguiu para outra autoridade, esse aqui não pode revogar, porque a competência já não é mais dele, a competência agora já está na mão de outra pessoa. Então, exatamente esse é o item da letra C. Os meros atos administrativos, tá? Porque esses estão atrelados, os seus efeitos estão estabelecidos em lei, então estão presos a uma lei, então não tem como eu dizer que é inoportuno ou inconveniente, exatamente por essa amarra legal desses meros atos. E atos que integram um procedimento, então, pessoal, ele fala aí que a cada novo ato ocorre a preclusão em relação ao ato anterior, pessoal. Porque os procedimentos eles vão caminhando. Então, pensa só num processo com vários procedimentos. Então, toda vez que eu pulo de um procedimento para o outro, o procedimento anterior já está liquidado. Tá? Ele já está finalizado. Eu não posso retroagir, voltar para querer tornar um procedimento já finalizado, já completo, inoportuno, dizer que agora ele é inoportuno ou conveniente e revogar ele. Ele já está finalizado, eu já estou no próximo, então eu vou tratar desse próximo ato, tá? Desse próximo ato que está dentro desse novo procedimento. E atos que geram direito adquirido, o STF já se manifestou sobre o assunto, é a súmula 473 do STF. Se você quiser depois dá uma pesquisada aí no Google, ou se você tiver com um vade-mecum, dá uma leitura, ele diz lá que tem que preservar os direitos adquiridos, não posso aí alcançar o direito adquirido do ato, né? Senão eu causaria aí uma grande insegurança jurídica, né? Uma loucura aí no mundo, se assim não fosse, se não houvesse essa preservação daqueles direitos que já foram adquiridos, pessoal. Então, vamos falar agora aqui do próximo elemento. Então, passamos a régua aí na revogação. Então, ó, tudo muito importante, tá, pessoal? Acho que a gente dissecou bem ali aquilo que você tem que saber para a prova, tá? Lembrando que a minha preocupação sempre aqui é o quê? Que você consiga, que você saiba fazer a prova. É trabalhar aquilo que vai cair na prova. Eu não quero nenhum estudioso do direito ficar pensando coisas mirabolantes. Eu procuro ser sempre o máximo objetivo e trazer aquilo que vai cair na prova e aquilo que você tem que sentar lá e tem que estar sabendo no dia da prova, tá? Vamos falar de anulação, que também às vezes vem no edital, pessoal, invalidação, e às vezes até vem escrito na prova invalidação. Então, tanto anulação como invalidação, a gente está falando da mesma coisa, tá legal? Então, vamos trazer ele aqui para o nosso quadro. Anulação, vou botar entre parênteses aqui, invalidação.
tá? Anulação, invalidação. Então, vamos ver aí do que se trata. A anulação deve ocorrer quando há vício no ato, relativo à legalidade ou legitimidade. É sempre um controle de legalidade, nunca um controle de mérito. O vício pode ser sanável ou insanável. Como a anulação retira do mundo jurídico atos com defeitos de validade, atos inválidos, ela retroage seus efeitos ao momento da prática do ato. São os chamados efeitos ex tunc. Dessa forma, todos os efeitos produzidos pelo ato devem ser desconstituídos. Então, vamos fazer como a gente fez aqui na revogação, depois a gente faz um paralelo dos dois institutos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. A anulação deve ocorrer quando há vício no ato relativo à legalidade ou legitimidade. Então, olha só, vou botar só há vício no ato. O ato, ele é viciado. Seguindo. É sempre um controle de legalidade, nunca um controle de mérito. Então, controle de legalidade. O vício pode ser sanável ou insanável, tranquilo. Como a anulação retira do mundo jurídico atos com defeitos, retira do mundo jurídico atos com defeitos de validade, atos inválidos, ela retroage seus efeitos ao momento da prática do ato. É o chamado efeito ex tunc. Então, ela retroage, vou colocar assim, ó, retroage, entre parênteses, ex tunc. Dessa forma, todos os efeitos produzidos pelo ato devem ser desconstituídos. Então, ela vai retroagir, pessoal. Então, ó, pegando aqui o exemplo anterior, para que vocês entendam. Então, olha só, pessoal, o ato praticado em 2015, que teve vigência até 2018. Aí, esse ato, em 2018, ele é anulado, porque foi verificado que nele há um vício. Anulado, porque havia um vício nele. Então, se há um vício nele, ele é anulado. O que vai acontecer, pessoal? Essa anulação, ela vai retroagir e vai desconstituir tudo o que aconteceu aqui. Todo mundo que foi alcançado aqui. Então, ela vai desconstituir. Vai desconstituir tudo o que aconteceu de 2015 a 2018. Vai desfazer tudo. Por quê? Porque está tudo desfeito, porque nós temos um vício. Não era para produzir efeito nenhum. Então, o nome dessa retroagida que acontece com a anulação do ato é efeitos ex tunc. É o que retroage e desfaz tudo aquilo que foi feito. Então, olha só a diferença da anulação para a revogação, pessoal. Na revogação, o ato ele é válido, está tudo certo com ele. Por isso que ele não retroage e desfaz nada. Ele o quê? Ele avança, ex nunc, para não alcançar mais ninguém a partir da data da revogação. Aqui não. Na anulação, eu tenho uma necessidade de anular o ato, porque eu tenho um vício. Seja um vício sanável ou um vício insanável. Tá? Então, se eu tenho um vício, eu tenho o quê? Obrigação de desconstituir tudo que esse ato viciado causou. Todos esses problemas. Tá? Por isso, ele retroage, tem os seus efeitos ex tunc e vai desfazer tudo, porque ele não deveria ter produzido efeito nenhum. Diferente aqui da revogação, que está tudo certinho, então sim, ele deveria produzir os seus efeitos normalmente aqui, porque ele era oportuno, ele era conveniente. Aqui não, ele nunca deveria ter produzido efeitos, porque ele era um ato viciado. Por isso que ele retroage, ex tunc, desfazendo tudo aquilo que foi feito. Tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Muito, mas muito importante essa diferenciação de um instituto por outro. Vamos ver aqui também, pessoal, o seguinte. Eu marquei aqui, ó, na revogação, ó, que o Poder Judiciário não revoga ato administrativo. E o Poder Judiciário, ele pode anular um ato, se tiver vício? Então, o Poder Judiciário aqui, ele vai poder anular. Então, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Podem anular o ato.
podem anular o ato o Poder Judiciário mas quem que pode anular o ato? A própria administração pública, ao descobrir que aquele ato tem um vício. Então, a administração pública também pode anular o ato ao descobrir que ele tem vício. Então, conseguem observar aqui essa diferenciação, pessoal? Olha só quem pode revogar o ato, então isso é muito importante, isso é IPC, hein? IPC, importante pra caramba, master, tá? Então, só quem pode revogar o ato é a administração, juízo de conveniência e oportunidade. O judiciário não pode revogar o ato. Agora, anular o ato, tanto a administração quanto o Poder Judiciário podem anular. A administração descobre o vício, vai lá e anula. É a aplicação daquilo que a gente chama de princípio da autotutela. Lembra que a gente estudou isso lá no comecinho do curso? Se eu não me engano, foi na segunda aula. Tá? A gente falou do princípio da autotutela. Então, com base no princípio da autotutela, que é o poder de fiscalizar a si próprio, a administração pública pode vir e pode anular o ato administrativo. Ou alguém pode provocar o judiciário e o judiciário verificar os aspectos legais de legalidade, de legitimidade, verificar se tem algum vício. Ele não vai anular com base em conveniência e oportunidade, nada disso, tá, pessoal? Ele vai anular se houver lá um vício de legalidade e legitimidade, atrelado a isso. Tá? Então, quem pode anular o ato administrativo? Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário. E quem pode revogar o ato administrativo? Só a administração pública. Revogar, só a administração pública. Anular, tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário, tá, pessoal? Muito importante isso daí, tá? Fique bastante atento. Vamos continuar aí falando da nossa invalidação, da nossa anulação. A anulação dos atos administrativos é um poder-dever da administração, podendo realizá-la diretamente por meio de seu poder de autotutela. A anulação também pode ser realizada pelo Poder Judiciário, por meio da devida ação com esta finalidade. Como a ilegalidade atinge desde a origem o ato, a sua invalidação possui efeitos retroativos, ex tunc. Então, ela retroage e desfaz tudo aquilo que foi feito, porque nada daquilo deveria ter acontecido, porque nós estamos falando de um ato viciado, tá? Seja um vício sanável ou um vício insanável. Tá? Aí a gente entra nos exercícios. Antes de falar dos exercícios, pessoal, esse assunto de revogação e anulação, ele geralmente é estudado em paralelo com o assunto de convalidação, tá? Que é a possibilidade de você convalidar um ato administrativo. Voltando lá, eu não vou tratar aqui de novo de convalidação, começar a falar tudo de convalidação de novo, porque a gente já estudou, a gente já viu essa parte de convalidação. Tá? Então, a gente já viu lá. Quais são os requisitos de validade que pode ser convalidado? Foco, lembra? Foco, forma e competência. Forma e competência. Se não viu, volta lá na aula de competência, na aula de requisito de validade. Tá? Foi uma aula só de competência e uma aula tratando dos outros. Quais podem ser convalidados? Foco, forma e competência. Desde que a forma não seja essencial à prática do ato, ou seja, não seja uma forma prescrita em lei, e a competência não seja exclusiva do órgão ou autoridade. A competência não pode ser exclusiva. Tá? Então, você imagina aqui, pessoal, esse mesmo ato aqui, ó, de 2015 a 2018, com um vício na competência. Achou um vício aqui na competência, no elemento competência. Esse vício não é de competência exclusiva, então ele pode ser convalidado, pessoal. Então, se eu venho aqui, convalido o ato aqui no ano de 2018, tudo isso que era inválido, que era ilegal, passou a ser o quê? Válido. Então, a minha convalidação aqui, ela vai retroagir para tornar tudo o que aconteceu válido, para preservar todos os efeitos que aquele ato produziu. Tá? Então, essa é a diferença. Quando eu posso convalidar, eu convalido e torno tudo que era ilegal, legal. Eu retroajo para tornar tudo que aconteceu legal, tudo que aconteceu tornou-se ali atos que tornou-se uma coisa, vamos dizer que estou buscando a melhor palavra, né? Mas tornou-se legal, tornou-se tudo, houve uma correção e tudo deve ser preservado,
tá? Então a gente fica sem nenhum problema. A gente viu aqui na questão do vício sanável e insanável. A gente está falando aqui de um vício sanável. Agora, se eu não convalidar esse ato, pessoal, ele não sofreu uma convalidação, porque a administração ela não é obrigada a convalidar. Ela vai convalidar se ela quiser. Agora, se ela não convalidar, tudo que aconteceu aqui vai ter que ser desconstituído, porque ele continua ilegal. O que é ilegal, o que tem algum vício, o que traz, o que viola a lei, não pode ficar produzindo efeitos. Então, eu só vou tornar tudo legal se eu convalidar. E se houver margem para convalidação. Aonde está a nossa margem para convalidação? Foco. Forma e competência, desde que a forma não seja essencial para a prática do ato e a competência não seja exclusiva do órgão ou autoridade. Tá? Então, não vou me desgastar mais falando de convalidação, porque eu lembro que a gente falou bastante disso aí nessa aula de convalidação, tá? Então, não vou voltar nela, mas saibam que a convalidação, ela está aqui no meio, o estudo se dá junto, tá legal? Então, vamos fechar aqui, vamos matar a aula de hoje aqui com 3 questões e vamos seguir para a próxima aula para falar de poderes, deveres e poderes administrativos. Então, vamos lá. TRE Roraima, 2015, técnico judiciário. Jonas, servidor público, revogou o ato administrativo que já havia exaurido seus efeitos. No mesmo dia, anulou o auto administrativo que, embora válido, era inoportuno ao interesse público. Sobre o tema, vamos lá, pessoal. Jonas, servidor, ele revogou o ato que já exauriu o efeito. Eu posso revogar o ato administrativo que já exauriu o efeito? Lembra do exemplo que eu dei das minhas férias? Eu não posso. Então, a primeira conduta dele já está incorreta. No mesmo dia, anulou o ato administrativo que, embora válido, era inoportuno ao interesse público. Se o ato é válido, pessoal, ele não pode ser anulado, porque ele preenche todos os requisitos legais. Ele tem que ser o quê? Revogado. Quando o ato é válido, ele tem que ser revogado. Ele vai ser anulado se ele for um ato ilegal, um ato que contém algum vício. Então, a segunda conduta também está incorreta. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o nosso gabarito? Acertou quem marcou a letra B, né? Incorreta ambas as condutas, haja vista a inexistência dos requisitos legais para a adoção dos citados institutos. Tá? Lembrando que se o ato é válido, eu vou revogar ele. Eu vou anular se ele for um ato inválido. Um ato que contém algum vício, seja ele sanável ou insanável. Seguindo o TRF, Terceira Região, 2014, técnico judiciário. Pietra, servidora pública do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, praticou o ato administrativo válido, porém discricionário. No entanto, 5 dias após a prática do ato, revogou-o, motivada por razões de conveniência e oportunidade. A propósito do tema, letra A, a revogação não se dá por razões de conveniência e oportunidade? É isso que a gente viu na aula de hoje? Ou a revogação ela se dá exatamente por razões de conveniência e oportunidade? O ato discricionário não comporta revogação? A gente viu que o ato discricionário é aquele que comporta a revogação, não é isso? O vinculado aqui não. Se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado. E aí? Lembra do exemplo das férias que eu falei? A revogação opera efeitos retroativos, então ela tem efeito ex tunc ou ex nunc. E a gente viu que a revogação ela tem efeitos prospectivos, né? Isso para frente. Ela vai ter o efeito ex nunc. E letra E, a revogação pode se dar tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. A gente acabou de ver isso aqui, né? Quem anula, os dois podem anular, mas revogar só a administração. Então, acertou quem marcou a letra C. Se o ato já exauriu seus efeitos, pessoal, ele não pode ser revogado. Veja como essa questão trabalhou bastante o que a gente viu na aula de hoje, né? Então, veja que ela explorou bastante. Então, vamos finalizar a aula de hoje com a nossa última questão. TRT 19ª Região 2014, técnico judiciário. Lúcio, servidor público federal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma, desrespeitou a forma do mesmo, essencial à sua validade. O ato em questão, ele pode ser convalidado, um ato que desrespeita a forma, pessoal? Pode, mas a forma não pode ser o quê? Essencial à sua validade. Então, esse ato, ele é ilegal e ele não está passível de convalidação. Tá? Estamos falando do elemento do ato, forma. Ele admite convalidação? Letra A. Não, porque a forma é essencial à prática do ato, senão admitiria. B. Não comporta anulação? Pessoal, se o ato é ilegal, ele vai comportar ou não vai comportar a anulação? C. É necessariamente legal? Se ele desrespeita a forma, ele é legal, pessoal?
D, comporta revogação? É um ato ilegal. Acho que essa está bem tranquila, né, pessoal? Esse ato, ele é o ato que ele violou o elemento forma, que era essencial para a sua validade. Ele é um ato ilegal. Acertou quem marcou a letra E, pessoal. Então, finalizamos a aula de hoje. Tá legal, pessoal? Então, esse assunto ele é muito importante, tá? Então, é um assunto que ele anda de mãos dadas. Revogação, anulação e convalidação, tá? Próxima aula a gente abre o tópico poderes e deveres administrativos. Vai lá, toma uma água e relaxa e volta que a gente vai continuar, tá? Até daqui a pouco.